O secretário de Finanças e seu adjunto, junto com a procuradora-geral do município de Bacabal, concederam uma entrevista coletiva para falar sobre o Refis de 2025, um programa de regularização de tributos municipais em atraso. E a nossa equipe da TV Mearim participou desta coletiva. Eu, como secretário, e nem ninguém da secretaria, nem prefeito, nem vice-prefeito, ninguém tem autonomia de dar desconto de juros e multa de tributos. Está aqui a doutora Máxima, que é a nossa procuradora, ela tem MBA nessa questão tributária e ela tem nos orientado bastante com relação a isso. Nós temos também o nosso Código Tributário na mão, nós temos nos debruçados buscando ali, e para isso, conversando com o prefeito Roberto Costa, sugerimos que houvesse algum benefício para que a população possa sair dessa situação de dívida do município, né? Você quer saber, hoje quase ninguém, pouquíssimas pessoas podem tirar uma certidão negativa do município quando precisar fazer alguma operação financeira ou outra coisa qualquer, né? Então, para desmistificar isso, para facilitar a vida do nosso contribuinte, é que nós procuramos sentamos em algumas reuniões para chegar a um benefício que é dispensa de 100% de juros e multa para pagamento à vista de todos esses tributos, né? ISS, IPTU, ITBI, outros que estão para trás aí de 2020 a 2024, né? Então, não, mas eu não posso, só não posso pagar isso aí agora, né? Não posso quitar à vista. Criamos um desconto de 80% de multas e juros também para o parcelamento, em até 36 vezes. Então, é um benefício assim que ninguém pode perder essa oportunidade. Nós vamos ter apenas 60 dias para aderir. Qualquer pessoa que tiver débito em atraso vai ter 60 dias para aderir a essa nova modalidade de negociação com esses benefícios que nós estamos propondo. O contribuinte que é idoso, que é considerado de baixa renda, ou seja, que tem menos de 2 salários mínimos, né, para a lei tributária municipal, e que tem apenas um imóvel, né, sob sua propriedade, sob sua titularidade, ele tem sim a isenção do IPTU. Mas é importante dizer, que complementando a pergunta, que o IPTU, assim como todos os outros tributos, eles são lançados. Então, aquelas pessoas que eventualmente têm o direito à isenção, elas precisam comparecer até a Secretaria Municipal de Finanças e requerer um processo de reconhecimento nos casos de imunidade ou de isenção. E aí a Secretaria vai avaliar se a pessoa preenche aquelas condições e aí fazer o cancelamento do débito, né, porque eventualmente se tiver sido lançado, faz o cancelamento anotando que aquela pessoa é isenta ou, se for o caso de alguma entidade, que ela é imune. Sim, inclusive no projeto de lei que foi encaminhado ao Legislativo, e aqui nós queremos também agradecer ao Legislativo que aprovou esse projeto de lei que nós encaminhamos, também sensível à população, sensível aos contribuintes e, sobretudo, aos pequenos empresários. Lá no projeto de lei, uma das nossas justificativas foram essas dificuldades que, nos anos que se seguiram à pandemia 21, tanto, né, pandemia 21, 22, e mesmo nos anos posteriores, esses empresários, pequenos empresários, ficaram com dívidas tributárias da competência municipal, especificamente o ISS, as taxas, eventualmente o alvará, ou mesmo o IPTU, aquelas dívidas que são tributárias de competência do ente público municipal, e o município sensível a essa situação, porque, como disse aqui o secretário, muitas vezes o contribuinte ele precisa de uma certidão negativa de débito, uma certidão de regularidade fiscal, para obter um financiamento, para fazer uma operação bancária, para fazer outro tipo de operação, e ele se vê impedido de realizar essa operação porque, eventualmente, não tem a certidão negativa municipal. E com esse programa de parcelamento, se ele puder fazer esse parcelamento, tiver condições de fazer o pagamento à vista, como disse o secretário, ele terá isenção de 100% de juros e multa, mas também poderá fazer parcelado. E aí você poderia me perguntar, o contribuinte que precisa de uma certidão negativa, quando ele poderá obter a sua certidão de regularidade fiscal? Digamos que ele opte em fazer o parcelamento em 12, 24 vezes ou 36 vezes. Nós sabemos que, assim como ocorre com os tributos federais, quando o contribuinte opta por fazer um parcelamento, a partir daquele momento em que ele faz o pagamento da primeira parcela, o pagamento da entrada, ele pode obter uma certidão de regularidade fiscal, que nós chamamos de certidão positiva com efeito negativo. O que significa isso?
Significa que o contribuinte ele tem débitos fiscais, daí a certidão é positiva, porém ela tem um efeito de negativo, porque ele parcelou e estará adimplente, né? Importa dizer, o secretário também pode esclarecer, que o contribuinte ele não pode atrasar esse parcelamento, né? Senão ele perde todos os benefícios. Mas o mais importante se dizer é que o município deseja facilitar a vida dos contribuintes e, muito importante, nós estávamos muito sensíveis aos empresários, às pessoas que têm como fonte de renda, como atividade econômica, a empresa, a microempresa, e que sempre precisam da sua regularidade fiscal, ou de demonstrar a regularidade fiscal. Isso, o prazo para adesão ao programa de regularização fiscal de 2025 é de 60 dias, a partir de hoje. Então, a partir de hoje, né, essa entrevista está indo ao ar, mas o contribuinte que desejar comparecer amanhã até a Secretaria de Finanças, fazer a solicitação do seu parcelamento ou a quitação integral dos débitos com a exclusão de juros e multas, a partir de amanhã, mas durante 60 dias. Porque, assim como os demais programas de regularização fiscal dos outros entes, federal ou estadual, esse programa ele tem uma validade, para que o contribuinte se organize e possa, dentro desse período de 60 dias, optar pelo seu parcelamento ou pagamento integral com a exclusão de juros e multas. O contribuinte não irá receber o seu carnê em casa, como foi alguns anos atrás aí, foram feitas essas emissões, né? Hoje, a possibilidade de baixar no portal, aqueles que tiverem dias e aqueles que forem negociar, de qualquer forma, vai ter que vir até a Secretaria de Finanças para que ali a gente possa emitir os seus documentos, suas guias e poder fazer a sua transferência ali, né? Tem que ser presencialmente na Secretaria de Finanças. Tem uma equipe montada, Pedro Lustosa, que é o nosso diretor tributário, né? Ele vai estar pronto aí com a sua equipe. Nós reestruturamos a equipe exatamente para atender com mais presteza, com mais rapidez esse público que realmente se dirigia até ali. Às vezes eu fico preocupado que as pessoas dizem assim: não, eu não vou pagar meus tributos porque isso é só para engordar o bolso do prefeito, dos políticos, né? A gente escuta muito essas histórias por aí afora, né? Eu não vejo nada. Minha gente, todas as obras do município têm a participação do seu tributo. É você que ajuda a construir a cidade. É você que ajuda a manter os postos de saúde, a educação, algum benefício que é prestado na cidade, atendido à população, é através de tributo. Não tem outra fonte de renda de governos, né? Então, quando você para de contribuir, você não vai poder exigir nada também, né? Porque você não está fazendo a sua parte. Então, como é que nós vamos ter uma nova Bacabal? É cada um fazendo um pouquinho de si, a sua parte, cada uma contribuindo para que realmente seja uma nova Bacabal. O prefeito Roberto Costa, na sua administração, no seu secretariado, todos têm boas intenções para essa cidade. Nós queremos ver uma cidade melhor, e só vamos ter uma cidade melhor quando eu fizer a minha parte. Eu fiz questão de pagar logo meu tributo com antecedência, sem o desconto, para não dizer assim: ó, o secretário pediu para fazer uma coisa para ser beneficiado, né? Então, eu digo, vou pagar logo o meu, antes de entrar o refis, logo, para não ter essa desculpinha, né? Então, minha gente, eu quero dizer a vocês que queremos ter Nova Bacabal, queremos ter uma cidade modelo, uma cidade realmente melhor para nossos descendentes. Façamos a nossa parte, contribuamos desde a limpeza, desde a questão ambiental, para que eu tenha uma cidade melhor, eu preciso fazer a minha parte, e você também. É importante que você pense nisso, né? Na verdade, nós temos aí mais de 15 milhões em atraso, 15 milhões de reais. Quer dizer, se nós recebermos aí 50% desses 15 milhões, ou parcelar o restante nesses próximos 3 anos, com certeza você vai ver a diferença na cidade, né? Porque a cultura é essa: não vou pagar porque eu não vejo nada, né? Mas enquanto eu não pagar, realmente eu não vou ver nada, porque não tem de onde tirar. Se eu não for buscar lá no governo do estado, no governo federal, ficar barganhando de um com o outro, da cidade em si mesmo, não vai ter condições nem de se manter. Então é importante que cada um tenha essa consciência de que eu preciso fazer a minha parte para que eu tenha uma nova Bacabal, uma cidade melhor para os meus descendentes, ok?